Palavra de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele disse, o Senhor branda de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. As pastagens dos pastores lamentam o topo do Carmelo seca. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois trilharam Gileade com os trilhos de ferro. Por isso atearei fogo à casa de Hazael, ele destruirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei as portas de Damasco, eliminarei o morador do vale de Avém, e o que tem o centro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado cativo por Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois levaram todo o povo cativo para entregá-lo a Edom. Por isso atearei fogo ao muro de Gaza, ele consumirá os seus palácios, ele construirá os seus palácios. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecom, e o restante dos filisteus perecerá. Assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Tiro, sim, pelo 4 não retirarei o castigo, pois entregaram todos os castigos de Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso eu atearei fogo ao muro de Tiro. Ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Edom, sim, pela 4ª não retirarei o castigo, pois perseguiu seu irmão com espada, sem nenhuma compaixão, despedaçando sem parar com sua fúria, e conservou sua indignação para sempre. Por isso atearei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Brosa. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões dos amonitas, e sim, pela 4ª não retirarei o castigo, pois rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para ampliar o seu território. Por isso atearei fogo ao muro de Rabá, ele consumirá os palácios, em meio a gritos de guerra no dia da batalha, com vendavais no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro juntamente com seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Moabe, sim, pela 4ª, não retirarei o castigo, pois queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Pois atearei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande tumulto, com gritos de guerra e som de trombeta. Eliminarei o juiz do seu meio e matarei todos os seus príncipes junto com ele, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Judá, sim, pela 4ª não retirarei o castigo, pois rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram aos seus estatutos, mas se deixaram enganar pelas suas ilusões, atrás das quais seus pais andaram. Por isso atearei fogo a Judá, ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata, e o necessitado por um par de sandálias. Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Também se deitam sobre roupas empenhadas junto a qualquer altar, e bebem vinho exigido com multa no templo de seu Deus. Mas eu destruí diante deles os amorreus, tão altos quanto cedros, cuja força era como as dos carvalhos. Destruí o fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu mesmo tirei da terra do Egito e vos gulei no deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. Escolhi alguns filhos para serem profetas, alguns de vossos jovens para serem narizeus. Por acaso não foi assim, israelitas, diz o Senhor? Mas destes vinho aos narizeus e ordenastes aos profetas, não profetizeis.
Agora, eu vos esmagarei no vosso lugar, como esmaguei uma carroça carregada de feixes. Assim, de nada adiantará ao ágil tentar fugir, nem ao forte usar sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não ficará em pé, nem o veloz se livrará, nem mesmo cavaleiro. Naquele dia, o mais corajoso entre os guerreiros fugirá nu, assim diz o Senhor. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pelo dia de sol que o Senhor nos deu. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim, como o Senhor fez com o seu povo. Peço para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a encontrar o Senhor na nossa vida e que nós possamos receber o perdão do Senhor a cada dia de nossa vida. Te peço pelo domingo que vamos ter aqui agora, pela IBD, pela palavra que vamos ter logo mais, pelo ensino. Ministra aos nossos corações para que o Senhor use as nossas vidas a levar o seu evangelho àqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar cantando Quero Louvar-te, sempre mais e mais. Pode se assentar? Estou na pergunta de número 9. Todo mundo pegou o boletim? Pergunta de número 9.
o que Deus exige nos 3 primeiros mandamentos? E a resposta: primeiro, que saibamos e creiamos em Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Segundo, que rejeitemos toda idolatria e não adoremos a Deus de modo impróprio. E terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e obras. Eu pergunto e agora os irmãos respondem numa só voz, bem forte. O que Deus exige no primeiro, segundo e terceiro mandamentos? Ótimo. A pergunta infantil: o que vai acontecer após a ressurreição? Após a ressurreição, Cristo vai julgar as obras de todos os homens. Pergunta, os irmãos respondem bonito de novo. O que vai acontecer após a ressurreição? Todos, sem exceção. Nós vamos orar pelo ensino. José quiser vir para cá. Eu vi também que tem um outro José ali, que é candidato a genro do Carlinhos, quer ficar de pé para todo mundo conhecer ele. Ele é namorado da Carol. Todo mundo olha para ele, ele quer vir aqui namorar uma moça nossa. Todo mundo encara bem ele para ele ficar constrangido. Fica à vontade entre a gente, seja bem-vindo. Da próxima vez não vai precisar ficar de pé. José? Deus nosso Pai bendito, obrigado por esse momento tão especial, onde podemos nos debruçar sobre a Tua Palavra e nela, encontrar o Senhor falando conosco, que ela encontre corações desejosos do Senhor e inclinados a fazer a vontade do Senhor com alegria. Que tenhamos disciplina e seriedade em colocar em prática tudo o que vamos aprender aqui. Que o Senhor seja com José, que fale através dele e só o Senhor fale através dele. Assim oro em nome de Cristo e para a tua glória. Amém. Eu tenho também aqui um livro que vamos começar às terça-feiras nas reuniões dos homens. Então, eu quero incentivar os homens, encorajar também os homens a virem. O tema desse livro é Fidelidade, como ser marido de uma só mulher. Então, as esposas podem incentivar os maridos a virem. Deixa eu só ver o índice aqui, para vocês verem como o negócio vai pegar aqui na nossa roda de conversas. Primeiro nós vamos ver, no primeiro capítulo, um rude instrumento, cobiça e pornografia depois, em terceiro sobre fornicação, depois adultério, divórcio, prostituição, estupro, poligamia, sodomia, masturbação, celibato, sexo após a ressurreição, soluções sexuais. Então o negócio vai pegar aqui. Então as esposas podem incentivarem seus maridos a virem para a nossa roda de conversa. Os homens também não precisam ficar com medo, não vão precisar revelar os universos mentais, nós vamos trocar ideia e vai ser muito legal. Bom dia a todos. Eu acho que eu esqueci minha aula aí do lado aí. E aproveita, tem as folhinhas aí, Gideon? Tá dentro da aula aí. Uma só é minha, o resto é para distribuir para a turma aí. É só isso. Isso. Eu acho que tem folha para todos. Se alguém puder ajudá-lo e também ajudar com os lápis ali, se alguém precisar de lápis para tomar nota, o Pedro está com lápis, levanta a mão que o lápis chega até você. Esse livro que nós vamos usar na reunião de homens, a partir desta terça, então toda terça-feira nós temos uma reunião de homens. Começa às 7h30 da noite, vamos até às 9h, temos um tempo de oração, é aberto para todos os homens, jovens, adolescentes, os pais virem com seus filhos. Nós começamos às 7h30, oramos, mais ou menos até umas 8, 8h10, nós começamos a ler o livro juntos. Então, fazemos uma roda, lemos o conteúdo de um capítulo, conversamos sobre ele e depois oramos juntos em duplas ao término.
É uma coisa bem simples, mas está sendo bênção para a vida dos homens. Então, convido aí os homens aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, venham às terças-feiras. Toda terça a gente faz isso. E nessa terça começamos esse novo livro. O livro nós conseguimos com um descontaço. Então a igreja entra com parte do valor, a igreja paga parte do valor para incentivar os homens, e outra parte o homem paga para que também ele valorize a leitura do livro. Então, o valor do livro é mais de R$40 e ele está saindo para você apenas por R$20. É uma oferta que você vai dar pelo livro. E essa oferta vai ser entregue ao nosso José Tessinho. Procure ele. Mas eu estou sem o dinheiro agora. Pega o livro, leva o livro, depois você acerta esse valor. Mas o importante é que você tenha o livro. Tá bom? Então procure o Zé. Ele está com a caixa de livros aí, ele vai te entregar um livro. Levanta a mão aí, Zé. Todo mundo lembra que é o Zé aí. Eu quero o livro. Ok, então procura ele, já pega o livro, pode acertar depois. Tá bom? Acho que eu tenho 2 avisos. O primeiro em relação a Tamires, a minha esposa. O celular dela quebrou de vez. Então talvez alguém tenha mandado mensagem para ela e está inoperante. Provavelmente a gente vai conseguir aí um para repor nos próximos dias, mas se vocês precisarem falar com ela, podem me procurar no meu WhatsApp, que aí eu passo para ela a conversa. Na verdade, não vou fazer a mediação, já dou o celular direto para ela, ela resolve. Tudo bem? Segunda coisa, nós precisamos lembrar todo domingo que em janeiro nós começamos uma classe de novos membros. A nossa classe de novos membros vai ser mais curta. É tanto classe de novos membros quanto classe de batismo. Então, se você quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito e se tornar parte dessa igreja, se você está vindo de outra igreja e quer se tornar membro dessa igreja, ou está vindo de igreja nenhuma, mas já foi batizado no passado e quer fazer parte dessa igreja, começa em janeiro e termina em janeiro. Então vão ser nos 4 primeiros domingos a nossa classe e no último domingo já temos a assembleia. Então o batismo vai ter que acontecer nesse ínterim aí, nesse miolo de tempo. A proposta é exatamente ter uma classe mais curta, para que não demore tanto tempo e a pessoa possa já fazer parte da igreja, poder ser útil, servir no seio da igreja. Tá bom? Então, se você tem interesse, procure um dos presbíteros, procure a mim, ou o Gideon, ou o Gilcean, ou o Honest, e nós vamos colocar o seu nome na lista. Tudo bem? Dito isto, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos até 10h30, 10h30 temos um intervalo, tem um cafezinho nos esperando lá fora, e depois nós voltamos às 10h40, no máximo 10h45, e vamos até 11h30 depois na segunda parte da aula. Tá bom? Tem mais um aviso, e esse é fundamental para dezembro, a partir de dezembro. Nós estamos no dia 22, certo? Domingo que vem é dia 29. Esse domingo e domingo que vem ainda estamos em novembro. A partir do dia 6 de dezembro, que é o primeiro domingo de dezembro, a nossa escola bíblica vai mudar de horário. Nós vamos, das 9h30, nós vamos voltar meia hora. Então vamos começar às 9 horas. Nós vamos começar às 9, vamos ter o mesmo período de aula que temos, mas isso significa que então nós vamos terminar meia hora mais cedo. Então começamos às 9 e terminamos às 11. E isso também é para auxiliar aquelas irmãs que precisam voltar para casa, preparar o seu almoço. Né? A gente sabe como é difícil, às vezes a aula ficar até 11h30, a gente conversa até 11h50 aqui na igreja e chega em casa, é aquele trabalhão. Então nós vamos, é um teste, vamos ver se funciona. Começamos às 9 e vamos até às 11, tá bom? A partir de dezembro. Se você chegar aqui semana que vem às 9, legal, vai chegar mais cedo. Mas é só a partir de dezembro, tá bom? Em dezembro nós começamos esse novo horário. Tudo bem? Acho que foram todos os avisos do mês, né? Dei um monte de aviso agora. Vamos lá para a nossa aula. Todo mundo pegou folhinha? Folhinha, lápis, todos têm? Pelo menos? Todo mundo? Alguém faltou folha aí? Não? Ok. Estamos na última aula da série de aulas que temos feito sobre discipulado. E o que é discipulado? Discipulado é o ato de seguir a Jesus. Discipulado se divide em 2 partes. Seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo, seguir a Jesus significa ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Então, é você se esforçar para imitar Jesus, mas ao mesmo tempo também ajudar outra pessoa a fazer isso. Outra ou mais pessoas a fazerem isso. E nós estamos na 9ª aula já sobre esse tema, encerramos hoje. Semana que vem é um novo tema.
E ao longo desses pouquinho mais de 2 meses, nós olhamos para 8 princípios que podemos perceber que Jesus colocava em prática quando lidou com os 12 apóstolos. Ele fez 12 discípulos, tornou 12 seguidores aqueles a quem ele confiou o bastão. Ele passou a missão. Depois que ele subiu aos céus, quem ficou aqui foram os 12. Judas o traiu antes dele morrer. Depois Matias assume esse lugar, ficam os 12 apóstolos. Então o trabalho que Jesus fez com eles, fez com que o evangelho chegasse até nós. Porque foram eles que espalharam, eles lideraram pelo menos a igreja naquele início. E assim o evangelho foi sendo espalhado ao redor do mundo até chegar em nós aqui no ano 2000, nesse segundo milênio aí. Então, nós estamos aprendendo com Jesus. Como é que se faz discípulos? Já vimos pelo menos 7 princípios. E eu vou só passá-los aqui rapidamente para que não tome muito tempo da nossa aula. Porque hoje a gente vai ter uma segunda parte bem legal, bem prática. E espero que vocês gostem. Os 7 princípios são: o primeiro, principal de todos, é seleção. A escolha. Jesus escolheu 12. Ele tinha um monte de gente que vinha até ele. E desses que vinham até ele, ele escolheu alguns. E fazer discípulos significa nós vamos ter de escolher pelo menos alguém. Ficar dizendo, eu vou discipular todo mundo, não vai discipular ninguém desse jeito. Você tem que escolher uma pessoa. Que seja uma pessoa. Talvez você escolheu o seu irmão de sangue. Talvez você escolheu o seu pai, a sua mãe. Talvez escolheu o seu filho. Esse filho, eu vou investir na vida dele para que ele seja um discípulo de Jesus. Talvez você escolheu um amigo de trabalho, e ele nem crente é. Quando Jesus chega para os discípulos, eles não sabiam de nada sobre tudo que ele tinha para ensinar. Então talvez nem crente seja. O discipulado vai começar com o evangelismo. Você vai investir na vida dele para que ele se renda a Jesus. E depois vai investir para que ele cresça em Jesus. Você vai escolher um alvo. E esse é o trabalho da seleção. Você precisa escolher um alvo. Escolhi a pessoa. Segundo passo é a associação. É o segundo princípio. O que Jesus fez na associação? Ele chamou os discípulos para estarem perto dele. Essa era a escola de Jesus. Ele não chamou discípulos para ir para uma sala de aula. Ele chamou discípulos para acompanharem ele. Verem ele em ação. E é isso que você vai fazer com o seu alvo. Você vai chamar ele para perto. Vai ter tempo com essa pessoa. Tempo de qualidade. Não só de ver ela ao domingo. Isso não é discipulado. Você vai marcar um dia, um momento, alguma atividade, alguma programação, ou simplesmente um bate-papo. Para que você tenha tempo com essa pessoa. Passe tempo com ela. Terceiro princípio é o de consagração. E o que é a consagração? O que Jesus queria dos discípulos, ele sabia que eles eram imperfeitos. E eles pecaram muitas vezes, de diversas formas. Mas Jesus não exigia deles perfeição nesse sentido. Jesus queria apenas que eles estivessem dispostos a obedecer. Então, ao fazer um discípulo, ao escolher esse alvo, você tem que deixar claro para ele que ele tem que estar disposto a seguir a Jesus. É isso, só isso que Jesus exige de nós. Disposição. Você quer? Então agora eu vou trabalhar na sua vida. E é isso que a gente deve fazer com que o discípulo saiba. Você tem que estar disposto. Está disposto? Então nós continuamos caminhando. Quer obedecer a Deus? Quero. Então vamos lá. Mesmo que demore, mesmo que a pessoa peque muito até que esse processo aumente, né, até que ele amadureça. Mas ele tem que querer. Quarto princípio é a transmissão. Jesus transmitiu conteúdo aos discípulos. Então não era só estar perto de Jesus, Jesus ensinava a eles. E Jesus ensinou não só por palavras, mas ele ensinou dando de si mesmo a eles. Então ele abria mão do seu tempo, abria mão do seu descanso, abria mão do alimento para que eles se alimentassem. Jesus se deu aos discípulos e o ápice disso é a cruz. Jesus morreu por eles. E fazer discípulo implica em morrer pela pessoa. Mas eu não estou a fim de morrer, não. Não literalmente. Mas é fazer morrer a sua carne, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, o seu conforto. Muitas vezes para poder ajudar alguém. Altas horas da noite, você já deitado para dormir, e alguém liga precisando desesperadamente de um conselho. Fazer discípulo é se colocar à disposição, mesmo quando isso vai te tirar da sua zona de conforto. O quinto princípio, gente, não está chovendo, tá? É só a telha que expande por causa
a do isopor dela. Tá? O quinto princípio é a demonstração. Demonstração. Jesus não só falava, como praticava. E ele demonstrava aos discípulos como se devia fazer as coisas. E parte do fazer discípulo envolve em você, enquanto está perto desse seu alvo, mostrar para ele como se obedece à Bíblia. Então ele precisa ver alguém obedecendo a Jesus. Qual é o exemplo de alguém que segue Jesus? Ele vai ver em você. Como se segue Jesus? Ele vai ver na sua vida. E aí, quando a gente acerta, a gente fala, tá vendo? É assim que obedece a Jesus. Mas e quando a gente erra? Ele vai estar vendo. E aí, a gente perdeu todo o processo? Está tudo perdido? Sim ou não? Não, porque seguir a Jesus também significa que a gente vai errar. E ele precisa aprender o que se faz quando se erra. O que se faz quando se peca. O que se faz quando se ira. Quando se briga em casa, quando se perde a paciência com o cônjuge. O que se faz quando se está insatisfeito, quando estamos murmurando. Ele vai aprender com você. Porque você vai ter todos esses pecados que a gente citou e mais ainda, né? Nós temos esses pecados. E porque ele está perto de você, ele vai ver essas coisas. E ele vai ver como você reage. Então no trânsito você se irou, levantou o braço, mostrou aquele dedo que a gente sabe que não deve mostrar. Falou um monte de palavra que a gente não deve repetir. E ele está do lado só observando. Você que é aquele crentão na igreja? Está fazendo isso? E aí você se envergonha, se constrange, baixa a cabeça, pede perdão para Deus, vira para o seu discípulo e diz, me perdoa. Eu pequei, não deveria ter feito isso. E quando a gente faz isso, a gente tem que pedir perdão, se arrepender e tentar consertar o estrago que foi causado. Que lição preciosa você está ensinando para o seu discípulo. Porque ele é assim, ele erra também, ele peca. E ele está aprendendo a consertar quando ele peca. A ser mais parecido com Jesus. Em sexto lugar, nós vimos que Jesus usou o princípio da delegação. O que é a delegação? É delegar trabalho. Os discípulos não sentavam aos pés de Jesus enquanto ele fazia tudo. O que muitas vezes acontece, né? Um faz tudo, os outros não fazem nada. Não, Jesus por um tempo fez tudo. Mas aí começou a chegar um momento em que ele disse, agora vocês já aprenderam. Então agora vão vocês fazer. Ele deu uma tarefa para cada um. E agora vão lá, vão voar com suas próprias asas. Vocês aprenderam a fazer. E agora vão ser colocados no campo de trabalho. Fazer discípulo envolve fazer isso. Aquele alvo que você tem, ele não vai só receber a vida inteira. Ele precisa começar a trabalhar. Seja servir em algum ministério, seja evangelizar alguém, seja fazer um outro discípulo. Vai chegar uma hora em que se você é alguém que está sendo investido, você vai ter que se mover também. Você vai ter que ir atrás de um discípulo. Porque esse é o processo que Jesus quer que aconteça conosco. Eu faço discípulos, esses discípulos fazem discípulos, e eu sou discípulo de alguém. É um ciclo. Isso sempre deve acontecer. Então, há um momento em que o discípulo vai ter que começar a fazer as coisas. E você vai, aí nós temos o sétimo princípio, que foi de semana passada, que é o da supervisão. Você vai supervisionar esse serviço dele. Ele não fica abandonado, do tipo, te dei uma tarefa, vai lá e faça, e a partir de agora a gente não se comunica mais. É como se você já soubesse tudo, e agora cada um na sua, você cumpre o seu ministério, eu faço o meu, e cada um segue o seu caminho. Não. Você foi lá, começou a fazer, e eu te ajudo. Você presta contas. Você chega e fala, nossa, que negócio difícil, eu não sabia que era assim. Pois é, tem algumas dicas aqui. E você vai acompanhando essa pessoa, vai supervisionando o serviço dela. Vai encorajando ela, quando ela desanimar. E vai consertando ela, quando ela começar a se desviar do caminho. Então, é preciso que haja supervisão. E por fim, é a aula de hoje. Ufa! A reprodução. Reprodução. Esse é o princípio de hoje. Jesus ensinou os discípulos a se reproduzirem. E esse é o último princípio que nós vamos estudar nessa série de aulas. Se você quiser se inteirar mais sobre esses outros princípios que eu acabei de citar,
Temos todos eles no YouTube, basta procurar lá. Todos os princípios estão lá. Todas as aulas. Vamos lá, hoje nós temos três sentenças, são 3 pontos na aula. O primeiro ponto é que Jesus esperava que os discípulos se multiplicassem. Jesus esperava que eles se multiplicassem. Vamos ler Mateus capítulo 13. Vamos ter aí 2 servos com microfone hoje? Mateus 13, versículos 31 até 33. Quem pode ler para nós essa passagem? Por favor, levante a mão que o microfone chega até você. Mateus 13, de 31 até 36. Carlinhos lá. Mateus 13, de 31 a 36. Precisa segurar. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é a maior dos arbustos, e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento, que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Abri a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Até aqui. Obrigado. Jesus compara o reino de Deus com 2 parábolas. Ele usa 2 parábolas para definir o reino de Deus. 2 comparações. A primeira é com o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, bem pequenininho. Ele diz: o reino dos céus é assim. Como assim, Jesus? Quando plantado, ninguém dá nada, porque é muito pequenininho. Mas à medida que vai crescendo, se torna uma árvore tão grande, que se torna maior do que as outras. O que Jesus está dizendo? O reino começa pequenininho, singelo, quem olha não dá nada para ele, mas lá na frente vai ver como ele cresceu e como ele se expandiu. O que Jesus está dizendo? O reino começa comigo vindo ao mundo, a pessoa de Jesus, e ele começa a trabalhar na vida daqueles 12. Quem olha para isso, o que pensa? Isso não vai dar em nada. Havia várias outras pessoas que surgiram antes de Jesus, que tiveram um grupo que o seguiu. E aí essas pessoas pregavam algum tipo de revolução, alguns disseram que eram o Messias, mas no momento em que esse camarada morria, acabava a revolta. Porque sempre assim, o líder morreu, o pessoal dispersava. E se imaginava que isso ia acontecer com Jesus. Quando mataram a Jesus, pensaram: agora vai acabar esse problema. Mas na verdade esse era o início, né, do avanço do reino. E o que Jesus está dizendo é isso. Quem olha para vocês 12, não vê nada. Mas lá na frente, isso vai dar uma grande árvore, vai alcançar diversas pessoas no mundo todo. A mesma coisa acontece com a segunda parábola. Ele fala sobre a massa de um pão, né? As medidas de farinha, aquelas que gostam de fazer pão e bolo. Eu vejo a Tamires fazendo os pãezinhos dela e colocando no sol, né? Não é para assar no sol. Quando eu era pequeno eu achava que o sol que ia assar o pão. Mas é exatamente para que o fermento que está ali misturado à massa dê o crescimento para a massa suficiente. E tem um período, né? Não pode nem menos e nem mais, porque isso vai afetar também a massa depois de assado, não é isso? Aí, ó. Estou aprendendo com a Tamires. Jesus disse: olha, o reino do céu é a mesma coisa. Se misturou muita farinha com um pouquinho de fermento, mas com o passar do tempo, o que acontece? Vai expandir essa massa e vai contaminar tudo, né? É isso que o fermento faz. O que Jesus está dizendo? Que o reino do céu começa pequeno, mas vai se expandir. E vai se expandir por meio de quem? Por meio dos discípulos. São eles quem vão fazer esse trabalho. Então,
eles iam alcançar toda a terra. Seria apenas questão de tempo, como é o grão de mostarda e como é o pão levedado com fermento. Essa tarefa é fácil? É simples você chegar para 12 homens que não têm ensino formal teológico e dizer para esses 12 homens, pescadores, trabalhadores braçais, vocês vão alcançar o mundo inteiro e vão ser pastores de grandes rebanhos do mundo todo. É fácil dizer isso? É uma missão impossível aos olhos humanos. Mas tinha uma palavra que garantia, Jesus sabia que a vitória estava garantida e ele disse isso para eles. Em Mateus 16, três capítulos à frente, versículo 18. Quem pode ler para nós? O Pedro tem o microfone do lado de cá, o Abner fica com o microfone do lado de lá. Então, a Érica, Pedro, você chega lá? Mateus 16, 18. Ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok, a gente conhece bem essa passagem. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz, sobre essa declaração e sobre pessoas que creem nela, eu vou edificar a minha igreja. A ideia de edificar a igreja é que eu vou construir esse povo, eu vou erguer esse povo e eu vou sustentá-lo. E o inferno, ou a morte, ou o Hades, dependendo da sua tradução, vai tentar impedir esse avanço, mas não vai prevalecer. O que Jesus está dizendo? Que a missão que ele tem para a igreja é certeza de vitória. A igreja não vai perder. A missão que ele tem para o mundo, para os discípulos, de fazer mais discípulos e assim a igreja ser edificada, nunca será impedida. É impressionante, se você olha para a história, a igreja tem todos os motivos para ter acabado logo lá no primeiro século. E quanto mais o tempo passa, sempre os estudiosos, sempre as pessoas de outras religiões acreditavam, agora vai acabar. Quando Jesus morre, agora acabou. Não, o negócio cresce. Então eles começam a perseguir os discípulos. Quando os apóstolos são mortos, bom, agora vai acabar esse negócio. Pelo contrário, como diziam os pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais sangue cai no chão de pessoas que morrem por Jesus, mais isso inspira outros a seguirem a Jesus. Então vem a perseguição aos cristãos, séculos 1 até 3. E aí, bom, vai acabar agora. Pelo contrário, expande mais. Aí Constantino, o imperador no século 3, ele então torna agora o cristianismo uma religião permitida. E ele começa a se envolver na igreja. E aí já se pensa, bom, agora o imperador se envolvendo com política dentro da igreja vai acabar com a igreja. Mas não acaba. Afeta muita coisa, mas a igreja não acaba. E com o passar do tempo, entram-se coisas que nunca estavam na Bíblia, na vida da igreja, pelo menos na igreja do lado de cá, né, no Ocidente. E aí a imagem vai acabar a igreja. Ela se tornou veneração de santos, quem manda é o Papa, não é mais Jesus quem manda, a salvação agora é pelas obras, a igreja acabou. Não, lá dentro tinha crentes dentro da igreja, tanto que Martinho Lutero é um deles, e ele provoca a reforma protestante. E quando você olha para a história, até os dias de hoje, sempre que surge uma coisa, alguém diz, vai acabar a igreja agora. Você está vendo hoje em dia igrejas lá fora, mas aqui mesmo em Minas, eu vi uma imagem semana passada, de uma igreja pentecostal, em que no muro dela picharam lá, morte ao cristianismo, morte a Jesus. A pessoa que está escrevendo isso está 2000 anos atrasado, porque já disseram isso lá atrás, quando mandaram soltar Barrabás e disseram para crucificar Jesus. Mas dizer morte ao cristianismo, morte aos cristãos, não resolve o problema, não acaba. Não acaba. E não vai acabar, sabe por quê? Por causa desse texto. Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É um projeto de sucesso, vale a pena investir nesse projeto. Aqueles que gostam de investimentos financeiros, é um risco, né? Às vezes você investe numa empresa e pode perder todo o seu dinheiro.
esse investimento é garantido. Se você tivesse a oportunidade de investir todo o dinheiro que você tem em uma empresa em que é 100% de certo, que daqui a alguns anos vai te dar mais do que 100% do retorno, você não investiria? Porque é garantido, vai ter. É o que Jesus está dizendo, invista na igreja. Não dinheiro, mas invista a tua vida nesse projeto, porque é garantido de sucesso. O sucesso é garantido, eu garanto. É o que Jesus está dizendo. Então, apesar de ser uma tarefa difícil, ela tinha a vitória garantida. Jesus esperava que os discípulos se multiplicassem. Tudo bem? Algum comentário aqui? Além do Jonathan, que acabou de comentar. Pergunta? Vamos para o próximo? Segundo ponto. Jesus não só esperava que os discípulos se multiplicassem, como, segundo ponto, Jesus capacitou os discípulos a se multiplicarem. Jesus capacitou os discípulos a se multiplicarem. Vamos abrir em várias passagens aí. Quem pode ler para nós? João 15, 5. Levante a mão. João 15, 5. Pedro de lá. João 15, 16. Quem pode ler para nós? A Carol. João 17, 20. A Érica. João 10, 16. O Carlinhos. Lucas 24, 45 a 48. A Carol lê. Lucas 24, 45 a 48, Carol. Ó, Carol não, a Bia. Lucas 24, 49. A Sara. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Irmão João. Antônio, você lê o próximo. Mateus 28, 19 e 20. Marcos 4. O Daniel vai ler bastante versículo aí, tá? Então, depois eu explico quais são os versículos. E por fim, Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38, a irmã Ivone. Eu vou repetir todos os textos à medida que eles forem sendo lidos, tá bom? Então vamos lá. Só lembre que você lê pelo menos o capítulo aí, porque senão eu não vou lembrar também quem levantou a mão. Jesus preparou os discípulos para cumprir essa tarefa. Pelo menos preparou em 3 áreas. Ele mostrou para eles em qual dependência eles deveriam fazer discípulos. Eles deveriam depender do próprio Jesus. Olha o que diz João 15, 5. Quem ficou com esse texto? O Pedro? João 15, 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ok. O que Jesus está dizendo? Para que vocês cumpram a missão que eu dei, vocês devem depender totalmente de mim. Pense num ramo de uma árvore. A videira é aquela que dá a uva. Pense num ramo de uma videira. Esse ramo recebe todo o alimento da árvore. Então ele só pode dar fruto se ele estiver dependente da árvore. A árvore é que vai dar aquela seiva da vida para que ela produza, para que o ramo produza a uva. O que Jesus está querendo dizer é, esteja tão ligado a mim a ponto de que você receba todo o alimento necessário de mim. Porque se você estiver separado de mim, você não vai poder fazer nada. Você precisa depender de mim para tudo. Segundo, se eles fizessem isso, olha como seriam os frutos deles. Quem ficou com João 15, 16? A Carol. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneçam a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Ok, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem muito fruto. Então, se vocês dependerem de mim, fizerem do jeitinho que eu estou mandando, vocês vão dar fruto. É inevitável que deem frutos. Vocês vão dar. Então, se dependerem, vão dar frutos. Segundo, Jesus capacitou eles dizendo que a quem eles deveriam alcançar. Olha João 17, 20. Quem ficou com esse texto? A Érica, João 17, 20.
E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ok, Jesus está orando na frente dos discípulos. Lembra que o judeu ora de pé, muitas vezes com os braços erguidos, olhando para cima. E em voz alta. E Jesus está fazendo isso na frente dos 12. Imagine-se sendo um destes, ouvindo a oração do Mestre. E Jesus está dizendo: Senhor, eu oro, não somente por estes que estão ouvindo essa oração, mas eu oro também por aqueles que irão crer em mim, pela palavra deles. O que Jesus está dizendo? Olha, outros vão crer, não só vocês. E sabe, vão crer por meio de quem? Por meio de vocês. Haverá um dia em que vocês vão pregar para as pessoas vão crer. Jesus está garantindo isso, tanto que ele ora por essas pessoas. Olha que interessante. Certa vez Jesus orou por mim e por você. Especificamente. Esse texto aqui. Ele orou para aqueles que haveriam de crer pelo testemunho dos discípulos. Nós cremos porque eles testemunharam lá atrás. Impressionante, né? Essa é uma oração de Jesus por mim e por você. Ele orou por nós. Jesus deixou claro, haveriam outros que creriam. E olha que impressionante. Capítulo 10, volta algumas páginas aí. Versículo 16. Tem pessoa que não gosta desse versículo, mas ele está aqui. O que a gente vai fazer? João 10, 16. Quem ficou com essa passagem? Carlinhos. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus falou que tem outras ovelhas, além daquelas que estavam ali próximo dele. E um pouquinho mais além, ele está falando, tem ovelhas além do círculo judaico. Eu tenho ovelhas além da casa de Israel. Isso é impressionante. Jesus está dizendo, pessoas que vocês nunca ouviram falar, são ovelhas que serão alcançadas. Então, haveria outros que creriam e pessoas de fora, de outros apriscos. Essa era a abrangência dos discípulos. Pessoas de tudo quanto é canto. Jesus também mostrou para eles claramente o que eles deveriam pregar. Sabe como vocês vão fazer discípulos? Pregando isso aqui. Lucas 24, de 45 a 48. A Bia ficou com esse texto, não é, Bia? Lembrei? Que é a sua passagem. Lucas 24, se você quiser acompanhar junto com ela, versículos 45 a 48. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois testemunhas. Se você quer um resumo de como pregar o Evangelho, está aqui. A primeira coisa, Jesus abre o entendimento dos discípulos para que eles compreendam as Escrituras. Então a primeira coisa, você precisa orar para que o Senhor abra o entendimento das pessoas para que elas compreendam a Escritura. É Ele quem abre o entendimento. Mas depois Jesus diz, o que está escrito nas Escrituras? Todo o Antigo Testamento ele está dizendo, o resumo é esse, o Cristo sofreria, ou seja, ele viria ao mundo e morreria, ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos, e no seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Essa é a síntese do Evangelho. O que eu prego para que uma pessoa seja discípulo de Jesus? Isso aqui. O que se exige dela? Arrependimento. E aí começa a ouvir as palavras de Jesus. Então o que Jesus está dizendo é, vocês já têm a mensagem, é isso aqui, esse é o resumo. Aí Jesus promete uma segunda coisa. Versículo 49, quem que ficou com 24, 49? A Sara. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ok, para que cumpram essa tarefa, eles vão receber poder. Que poder é esse? Que eles receberiam em Jerusalém? Poder do Espírito Santo. Quem ficou com Atos? Capítulo 1, versículo 8. Irmão João. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra.
vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier. Então Jesus está dizendo, eu vou capacitar vocês com poder para que vocês cumpram essa missão. Sozinhos vocês não conseguem, mas eu vou estar com vocês por meio do Espírito. E Ele vai capacitá-los a essa tarefa. Então Jesus capacitou os discípulos a se multiplicarem. Ele não deu uma ordem simplesmente, mas Ele, e não só esperava que eles fizessem isso, como deu tudo que eles precisavam. A mensagem, para quem eles deveriam ir, e o poder do Espírito. Eu e você temos essas três coisas? Nós sabemos a quem devemos ir? Todas as pessoas. Nós sabemos a mensagem? Sim ou não? Acabamos de ler aqui. Nós temos o Espírito Santo? Se cremos em Jesus, temos. Temos tudo o que precisamos para fazer discípulos. Ah, mas eu nunca fiz seminário. Jesus nunca mandou fazer seminário. Seminário é útil, é bom, mas não é indispensável. O que você precisa é ser um discípulo de Jesus, desejar fazer discípulos, ir até as pessoas que não são discípulas de Jesus, ou que precisam de acompanhamento, pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. É isso. Ao longo do processo, Jesus vai te ajudar nisso. Mas você tem que fazer, você tem que se colocar à disposição. Temos tudo o que precisamos. Última frase, último ponto da nossa aula é que Jesus sabia que eles dariam frutos. Jesus sabia que eles dariam frutos. Então Jesus esperava que eles se multiplicassem, Jesus capacitou eles para que se multiplicassem, mas por fim Jesus sabia que isso ia dar certo. Ele sabia. Mateus 28, 19 e 20, quem ficou com essa passagem? Anthony. Vamos ler juntos lá, acompanha aí, Mateus, espera o pessoal achar, Anthony. Mateus 28, 19 e 20. Pode ler. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente já ouviu esse texto muitas vezes aqui. Eu perdi a conta de quantas vezes eu citei esse texto em pregações, em aulas, porque ele é crucial para nós. São as últimas de Jesus aos discípulos, as últimas palavras de Jesus aos discípulos. E são essas: vão e façam discípulos. Como? Batizando eles e depois ensinando eles a obedecerem tudo que eu ordenei. É um processo que dura a vida toda. Vão pelo mundo todo fazendo isso. Ou seja, o prosseguimento da obra de Jesus nesse mundo dependia exclusivamente daqueles 12. Ele não tinha plano B. Jesus não tinha carta na manga. Era o plano A o tempo todo, os 12. O tempo todo. E ele sabia que Judas seria uma carta fora do baralho. Mas eram os 12. Se eles falhassem, tudo teria se perdido. Mas Jesus sabia que, com exceção de Judas, aqueles 11 dariam fruto. Então estamos na terceira frase, terceiro e último ponto aí. Jesus sabia que os discípulos dariam frutos. Ele deu a grande comissão, mas ele sabia que aqueles 11, com exceção de Judas, eles frutificariam. Eles conseguiriam cumprir o que exatamente ele estava dizendo. Vamos abrir em Marcos capítulo 4. O Daniel vai ler para nós alguns versículos nesse capítulo. Marcos 4. Como aconteceu com os discípulos, esse é um dos textos que as pessoas menos compreendem. Conhecem muito, mas compreendem pouco o significado. Os discípulos não entenderam também, então quando a gente não entende, a gente tem um desconto. Mas Jesus explica, a gente precisa dar atenção ao que ele está explicando. Olha lá o que diz Marcos 4, de 1 a 10. O Daniel vai ler do 1 ao 10 primeiro. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por palavras, e lhes dizia na sua doutrina:
Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu seu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou, só os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Ok. Jesus conta uma parábola. Uma parábola é uma espécie de comparação em que se diz uma coisa de outra maneira e nem sempre é para que fique claro. Às vezes é para que fique mais difícil de entender. Jesus contava por parábolas exatamente para que as pessoas tivessem mais dificuldade de entender. A gente às vezes acha que era para simplificar. Não, porque a parábola fica mais difícil de entender. Era mais fácil que ele falasse o que ele queria dizer de uma vez. Olha o que ele diz na parábola. Há um semeador, isso era muito comum para eles. O semeador pega o seu saquinho de sementes e está indo até o campo que está preparado para receber as sementes. Onde é o local de plantio da semente? Onde que é? No campo, onde tem a terra que está preparada para isso. O solo fértil. Aquele local onde é a horta, né? Então, se você tentar plantar em outro lugar, vai dar errado. Então, o semeador vai até o local onde é propício para que se plante. É isso que o semeador vai fazer. Enquanto ele está caminhando, Jesus diz: caem algumas sementes no meio do caminho. Aí as aves vêm e comem, as sementes vão dar um fruto, vão dar uma árvore, alguma coisa? Não, as sementes foram embora, viraram papá de passarinho. Tem um segundo grupo de sementes. Aí ele diz que cai em solo pedregoso, versículo 5. Havia terra, mas também havia pedra. A semente brota rapidamente, porque a terra não é profunda, mas ela não tem raízes profundas, porque embaixo é pedra, e o sol vem e seca, e aí acaba com aquela planta, ela não produz fruto. Mas o semeador não queria plantar na pedra, queria? Não, ele está indo em direção ao campo, é lá que ele quer plantar. Está caindo pelo caminho, provavelmente é muita semente que ele está carregando, mas ele não queria plantar ali na pedra, não é o alvo dele. Terceiro, nós temos uma parte que cai entre espinhos, versículo 7. Ali nos espinhos tem terra embaixo, então as raízes vão para baixo o suficiente, porém quando começa a crescer, os espinhos sufocam aquela planta, e ela se torna impedida de dar frutos. De novo, onde há espinhos é um bom lugar para você plantar uma horta? Não, você não quer plantar onde há espinhos, por quê? Caiu lá, o semeador não queria plantar lá, está caindo pelo caminho. Ele é meio descuidado, né? Ou não, mas está caindo. Até que em quarto lugar ele chega onde deveria colocar a semente, que é na boa terra. Ali sim, a semente brota, cresce, frutifica e dá muito fruto. Cada uma na sua medida, mas dá muito fruto. Porque ali era o lugar de plantar a semente. Tudo bem? É isso que Jesus ensinou. Aí os discípulos, versículo 10, a gente não entendeu nada. Você está ensinando o quê? Agronomia para a gente? A gente quer saber das coisas do reino de Deus, não sobre como se planta uma semente. E aí Jesus então começa a explicar o que ele acabou de ensinar. Perceba, ele falou isso para as multidões. Se você fizesse parte da multidão, você ia voltar para casa sabendo sobre um semeador que saiu a semear. E aí, o que Jesus ensinou? Ele falou de um cara que plantou as coisas aí, deixou cair no caminho. Tá, e como é que a gente resolve os nossos problemas em casa? Sei lá, ele falou sobre isso. E os discípulos estão em casa, e ainda bem que eles estão perto de Jesus, né? Eles falam: Jesus, ensina aí que a gente... Explica aí, a gente não entendeu nada. Ou a gente é muito ignorante, ou o Senhor não foi claro. E aí Jesus então diz a partir do versículo 11, o Daniel vai ler até o versículo 20. E eles disse-lhes a voz:
Vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por palavras, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes... Espera aí, só um instantinho. Eu preciso fazer uma pausa aqui. A gente acredita muitas vezes que quando Jesus conta uma parábola é para ser mais claro. O que Jesus está dizendo? Para vocês eu conto parábolas, vou explicar, mas para eles eu só conto parábolas, para que eles não entendam, de propósito. E para que não entendam, não creiam, não se arrependam e não sejam salvos. Uau, é Jesus dizendo isso aqui. Se fosse eu dizendo, vocês poderiam jogar pedra, mas é Jesus. Eu conto por parábolas para as multidões, para que elas não compreendam de fato. Eu não quero que elas compreendam. Vocês eu quero que compreendam, porque o meu alvo é trabalhar em vocês. E aí então agora continua, ele vai explicar agora a parábola. A partir do 13. E disse-lhes, não percebeis essa palavra? Como, pois, entendereis todas as palavras? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, 30, e outros 60 e outros 100. Ok. Jesus explica a parábola para os discípulos. A primeira coisa, ele explica quem é o semeador. Quem é o semeador? Olha para o texto. Quem é o semeador? O que o texto diz? É aquele que semeia o quê? Sementes? A palavra. Deixa o dedo aí, volta ao capítulo 1, versículo 38. Capítulo 1 de Marcos, versículo 38. Olha o que aconteceu nessa passagem. Jesus lhes respondeu, vamos a outros lugares, Marcos 1, 38, aos povoados vizinhos, para que eu também pregue ali, pois foi para isso que eu vim. O Jesus veio fazer o quê? Pregar. Quem é que está pregando a palavra? Ele, Jesus. Quem é o semeador da parábola? Jesus. Não sou eu, não é você. É Jesus. Certo? Ok. Aí ele continua. Ele diz, a palavra cai pelo caminho. Porque o semeador está falando para todo mundo. E não era o que Jesus fazia? Ele falava para todo mundo. Mas o alvo dele era todo mundo? Qual é o alvo dele? Quem são os alvos dele? Os discípulos. Qual é o solo fértil? Qual é a terra boa para se plantar semente? Os discípulos que ele escolheu. Mas quais são os outros solos? Ele explica. Ele explica. Comece a imaginar as pessoas que seguiam Jesus, que não faziam parte dos 12. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvir, vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Aqueles que caíram no caminho, os pássaros vêm e comem, certo? Ele diz, tem pessoas me ouvindo por aí, enquanto eu prego, que é assim. Satanás logo tira o que eles ouviram. Segundo, o que é semeado cai naquela terra onde tem pedra abaixo. Ele diz, são aqueles que ouvem, estão ouvindo o que eu estou pregando, mas imediatamente recebem com alegria, parece que vai dar fruto, mas não tem raiz, dura pouco tempo, é fogo de palha. Tinha muita pessoa assim quando seguia Jesus. Terceiro, ele diz quando vem a tribulação, né, essas pessoas, a perseguição por causa da palavra, essas pessoas abandonam. Isso aconteceu com os próprios discípulos, né? Quando Jesus é perseguido para ser preso, eles somem. Depois voltam por causa do Espírito Santo, por causa do investimento de Jesus, mas aconteceu muito isso.
Terceiro, ele diz: os que recebem a semente entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas aí tem várias preocupações desse mundo, a sedução das riquezas, os prazeres da vida, e isso vai frutificar, vai sufocar a palavra e impede que ela frutifique. E por fim ele diz: o solo fértil. E quando o semeador chega no solo fértil, ele planta a semente no solo fértil, esses vão ouvir a palavra, esses vão acolher a palavra, e esses vão dar fruto. E fruto cada um na sua medida, cada um dando o seu tipo de fruto. De novo, quem são os solos que ao longo do percurso a semente foi caindo e não deu fruto? Quem eram as pessoas? Eram as multidões. Cada um na sua peculiaridade, mas as multidões que não produziam fruto. Agora ele diz: quem é o solo fértil que vai produzir fruto? Da palavra do semeador que está pregando. Quem é o solo fértil? Os 12. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Ele não está falando de mim, de você, que saímos para evangelizar pessoas. Não é isso que ele está dizendo nessa parábola. Mas tem coisas assim que acontecem na nossa vida? Pode ter, mas não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui, se referindo a si e aos 12, em comparação às multidões que não o ouviam. Certo? E o que Jesus está querendo dizer com tudo isso? Que apesar de que tem muita gente que não ouve, haverá um campo fértil, um solo fértil, em que a semente vai ser plantada, e ali vai frutificar. Ou seja, Jesus está dizendo: mesmo que eu estou fazendo com vocês, vocês podem acreditar que vai acontecer com outros. Então sempre foi assim, a palavra pregada, aí sim a gente tem o nosso papel nessa parábola. Nós somos fruto desse solo fértil. O solo frutificou, os apóstolos frutificaram, e nós somos parte desses frutos. Então nós entramos aqui como fruto do trabalho deles. Nós não somos o solo, nós somos os frutos do trabalho deles. É isso que nós somos. Então Jesus sabia que eles dariam frutos. Haveria sim solo fértil, que frutificaria. E além disso, Jesus ensinou eles algo muito importante. Capítulo 9 de Mateus. Quem ficou com essa passagem? Foi a irmã Ivone. Mateus 9, versículos 35 a 38. 9. Mateus 9. De 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. 35. Mateus 9, 9, 9. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Apesar de que Jesus sabia que haveria campo, os frutos seriam visíveis, haveria frutos, mas ele ensinou os discípulos a orarem por esses frutos. Orarem para que mais pessoas pudessem ajudá-los a cumprir a missão. Então Jesus sabia que eles dariam frutos. E Jesus ensinou eles a orarem para que esses frutos acontecessem. E aí nós encerramos a reprodução dos discípulos. Jesus esperava que os discípulos se multiplicassem. Jesus capacitou os discípulos a se multiplicarem. E Jesus sabia que eles dariam frutos. A obra era bem sucedida, desde o início. Jesus sabia de tudo isso. Alguma pergunta ou comentário até aqui? A gente vai para as conclusões e para as tarefas práticas. Vocês vão falar bastante daqui a pouco, tá? Então fiquem tranquilos. Conclusões. Eu quero propor duas. Duas conclusões. Multiplicar discípulos, a primeira conclusão. Multiplicar discípulos, reproduzir discípulos, não se resume apenas a evangelizar pessoas, mas ensiná-las
a obedecer todas as ordens de Jesus. Em termos bem simples, fazer discípulos não é só evangelizar. É acompanhar essa pessoa. Fazer discípulos não é só evangelizar. É discipular os que foram evangelizados. Nós temos que ajudar essas pessoas a obedecerem a tudo o que Jesus ordenou. Então não basta salvar, nós precisamos edificar. Precisa ser um processo intencional, contínuo nas nossas vidas. Se a gente, cada um de nós, se nós fizermos, cada um fazendo um pouquinho, talvez você diga, eu não tenho tempo para cuidar de muita gente, eu só tenho tempo para cuidar de um discípulo, um jovem, um filho, uma filha, um irmão, aquele que não tem nenhum crente na família, eu vou cuidar dele, eu vou me esforçar por acompanhá-lo. Se cada um de nós fizermos com uma pessoa, ao término, nós teremos feito muito. Porque cada um está cuidando de um. Se você não fizer o seu trabalho de cuidar de um, das duas uma. Ou alguém vai ter que cuidar de dois, porque vai cuidar do seu. Ou a segunda, que é pior, ninguém vai cuidar dessa pessoa. Se nós fizéssemos pelo menos um discípulo em toda a nossa vida, nós teríamos contribuído e muito para a missão que Jesus nos deu. Por isso o sucesso no evangelismo não está nos números que nós alcançamos, do tipo, quantos vocês evangelizaram, quantos vocês batizaram nos últimos anos. Tem gente que fica muito feliz com um número muito alto, tem que alegrar mesmo. Mas o sucesso não está em ter um grande número de batizados, o sucesso não está num grande número de pessoas que aceitaram Jesus, o sucesso está nas vidas que permanecem, continuam seguindo a Jesus com o passar do tempo. Quem lembra das cruzadas evangelísticas na época de Billy Graham? Billy Graham, ele dizia o seguinte, as pessoas perguntavam, e aí, quantos se converteram hoje? Não sei quantos lembram, ele enchia estádios, ele veio aqui para o Brasil, enchia estádios, jovens, pessoas vinham de todas as idades, se aglomeravam nos estádios, e ali ele pregava o evangelho e chamava as pessoas para aceitarem o desafio de Cristo, de crerem em Cristo, de seguirem a Jesus. E aí normalmente se entrevistava, isso era um grande alarde na mídia, e os repórteres chegavam para ele e perguntavam sobre aquilo, e certa vez uma repórter perguntou, Billy Graham, quantos hoje tomaram uma decisão por Jesus? A pessoa esperava que ele dissesse um número de pessoas que se levantaram e foram até lá o palco para uma oração. Ele diz, nós vamos saber só daqui 5 anos. Porque uma coisa é tomar uma decisão aqui na emoção, outra coisa é de fato ter nascido de novo. Quem decidiu seguir a Jesus aqui, de fato, estará seguindo a Jesus daqui 5 anos. A gente só sabe lá na frente. E esse é o sucesso de evangelismo. Não números, agora, na hora do apelo, mas vidas que estão seguindo a Jesus depois que o tempo passa. Isso nos faz ver o cuidado com os outros, de maneira a longo prazo. Então, pense nos seus familiares, pense nos seus amigos, pense nos seus vizinhos, pense naqueles que você já evangelizou. Se você está querendo fazer discípulos, você tem que olhar para a vida deles a longo prazo. Não basta que eles tomem uma decisão. É legal que eles tomem, mas é importante, o mais importante é o que acontece depois. Pense a longo prazo, em cuidar dessas vidas a longo prazo. A gente às vezes faz muita coisa para evangelizar alguém e a pessoa tomar uma decisão. Mas depois que ela tomou a decisão, beleza, alvo alcançado. Entra dentro da igreja aí e se vira. Não deveria ser esse o nosso alvo. Fazer discípulos não é só evangelizar, para que a pessoa esteja aqui dentro. É cuidar dela para que ela cresça. Isso é fazer discípulos. Tudo bem? Estão preparadas para a segunda? Preparados para a segunda? Porque a segunda é mais dura do que a primeira. Conclusão. Segunda conclusão. A história da igreja, na verdade não é dura não, essa aqui é esperançosa, tá? A história da igreja comprova que o método de Jesus funcionou. Funcionou. E continuará funcionando até o dia da sua volta.
A história da igreja comprova de que isso funciona. Por mais que seja difícil da gente fazer, a história comprova. É só olhar para trás. O livro de Atos é uma comprovação disso, porque o livro de Atos narra como os discípulos de Jesus, não só os apóstolos, mas todos os outros, foram alcançando as pessoas, a ponto de que quase todo o Império Romano já tinha sido alcançado ou já tinha ouvido do Evangelho. A nossa vida comprova que isso é verdade. Você pode olhar para o seu passado. O fato de você ter sido alcançado por Cristo e estar seguindo a Jesus, ou dos primeiros passos desse processo, significa que o método de Jesus deu certo, porque alcançou você. Talvez você teria outras ideias de fazer discípulos. Ah não, seria mais fácil fazer de outra maneira. Mas talvez o seu jeito não ia dar certo. O jeito do Criador dos céus e da terra deu certo, está dando certo e sempre dará certo. Então, se a gente quer ser encontrado fiel pelo Senhor no dia da sua volta, nós precisamos dar continuidade a esse plano. Nós precisamos reproduzir discípulos. E não dá para esperar que a igreja faça isso. Igreja é instituição. Não dá para esperar que o pastor faça isso sozinho. Não dá para esperar o que a igreja está fazendo para fazer discípulos. A pergunta não é essa, a pergunta é o que você está fazendo. Você é discípulo. A igreja não é discípulo. A igreja é a reunião dos discípulos. O que você está fazendo para fazer discípulos? Essa deve ser a pergunta. Então, antes de olharmos para as massas, antes de olharmos para as multidões, nós temos de olhar para indivíduos. E nós temos de discipular indivíduos, um a um. Olho a olho. Pessoa a pessoa. Talvez você vai gastar sua vida em uma só. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Porque se a gente não consegue cuidar dos poucos, como nós vamos cuidar das multidões? Talvez, se eu fizer essa pergunta, todos nós vamos dizer: eu quero que a igreja cresça. Eu quero que a nossa igreja alcance as pessoas desse bairro. Tantas pessoas carentes. Se a gente der uma volta no quarteirão, a gente vai ver cada situação que é de chorar. E só o Evangelho pode tirar as pessoas dessa condição. Mas a gente vai colocar essas pessoas em... aonde nós vamos colocar elas? Em qual sistema? A gente quer só que elas entrem na igreja? É isso que a gente quer? Porque isso é fácil. Colocar gente dentro de uma igreja é fácil. Tornar essas pessoas discípulos de Jesus são outros 500. Se a gente não consegue cuidar dos que nós temos aqui, e eu digo cuidar no sentido de fazer discípulos, quanto mais as multidões. Queremos as multidões? Queremos. Mas precisamos primeiro começar com os que estão aqui. Fazer discípulos com os que estão aqui. Um a um. À medida que as multidões forem chegando, a gente vai cuidando delas. Mas nós deveríamos pensar dessa maneira. Ufa. Amém? Muito bom. Sara, você encerra para a gente então, orando, por favor. Pai, nós te agradecemos por esse momento que tivemos aqui. Te agradecemos porque o Senhor nos revelou a Tua palavra e tem nos revelado mais sobre discipulado e de como fazer discípulos. Te agradeço pela vida do Zé, que trouxe a palavra para a gente e que o Senhor o usou para poder falar e com clareza o que nós precisamos aprender e o que nós precisamos mudar. Nos ajude, Pai, a todos os dias termos em mente que evangelizar as pessoas e discipular as pessoas não é só pregar e esquecer, mas sim acompanhar, ter paciência, doar tempo com essa pessoa. Nos ajude, Pai, a praticar isso que é difícil no dia a dia, mas que com o Senhor nós conseguimos. Nos dê um bom domingo, que esse dia seja consagrado ao Senhor, que mais à noite nós podemos deixar as coisas de lado e servir ao Senhor, ouvir a Tua palavra e adorar em espírito e verdade. Nos abençoe e nos dê um bom almoço, Pai. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém.